Oi, gente. Aqui é o professor Vinícius. Eu decidi fazer esse tipo de aula virtual para nos ajudar nesse momento, em que eu não posso estar presencialmente dando aula para vocês. Eu acho que é melhor vocês ouvirem uma aula, uma apresentação, do que simplesmente ficarem lendo. Então, na medida do possível, tentar fazer um vídeo curto. Eu peço desculpas se eu gaguejar muito ou falar muito errado. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou um youtuber, mas aqui vai. Até apreciem o meu background aqui que eu botei, tá? Então, me ajudem aí. Ah, nós vamos falar da vinda da família real portuguesa ao Brasil. É um evento curto, não é um grande evento na nossa história, mas ele é extremamente importante. Tá? A vinda da família real do Brasil ela tem que ser entendida dentro do contexto da expansão francesa após a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, o general que toma controle após a Revolução e o processo revolucionário, ele faz do exército francês o centro da cidadania francesa. Ele toma a estrutura militar como a própria estrutura de governo e do republicanismo que ele prega. Ele também se volta a conquistar os reinos que haviam tentado invadir a França, se aproveitando da fraqueza social e a quebra do Estado durante a Revolução. Ele ataca a Áustria, a Prússia, ele vai se expandindo para toda a região da Europa. O objetivo de Napoleão é tentar conquistar todo o continente europeu e fazer um grande império francês. Alguns reinos ele não necessariamente conquista, mas ele tece alianças e pressiona militarmente. Sabendo que o exército dele é muito mais forte do que todo o exército da França, ele pressiona, por exemplo, a Espanha. A Espanha, que é vizinha da França, não tinha exército suficiente para conter o exército francês, então se alia a Napoleão. Isso coloca Portugal, que é um país pequeno e sem um grande exército, numa posição muito difícil, porque o seu aliado, o protetor de Portugal contra a França seria a Espanha, agora é aliado da França. Então Portugal fica muito fragilizado diante de uma possível expansão francesa. Só que, por outro lado, Portugal tem como seu maior aliado comercial a Inglaterra. A Inglaterra, nessa época, controlava grande parte do tráfico de escravos, que era a base da economia nas colônias portuguesas. E fazia muito pouco tempo ainda que Portugal tinha tomado algumas de suas colônias de volta ainda do período de união com a Espanha, que Portugal acabou perdendo muito das suas colônias para a Holanda, para a França ou até mesmo para a Espanha. Então, Portugal não poderia se dar o luxo de cortar relações com a Inglaterra, porque a França não ofereceria o que a Inglaterra oferece para Portugal. Nessa época, Portugal é governada oficialmente pela Dona Maria I. Só que ela estava louca, ela não tinha capacidade mental para governar. Então, quem tomava as ordens e o governo era o filho dela, o príncipe regente Dom João VI. Dom João VI era casado com uma princesa espanhola e esperava que a Espanha o apoiasse com isso, manter uma aliança entre Portugal e Espanha. Só que mesmo a Espanha, ela não estava apta a defender Portugal. Tanto isso, a Espanha uma guerra com Portugal, uma guerra muito curta, uma batalha. Ela tem uma série de conquistas e entre escaramuças militares, não só entre a Espanha e Portugal, mas também nas colônias. Aqui no Rio Grande do Sul, houve alguns conflitos entre espanhóis e portugueses, a chamada Guerra das Laranjas, em que a Espanha se coloca e pressiona Portugal a fechar comércio com a Inglaterra. Portugal tenta diplomaticamente segurar a expansão espanhola e francesa o máximo possível. Porém, ela não consegue. E aí surge um plano que já existia há muito tempo no Brasil, na cabeça dos portugueses, de trazer a capital do Império Português para o Brasil. Porque o Brasil, quando foi descoberto, não tinha muita riqueza visível. Os espanhóis, quando descobriram a Espanha, descobriram o México, o Peru, ali, os astecas, os maias, os incas, eles encontraram sociedades que já estavam estabelecidas agrariamente, já tinham comércio, já tinha produção de bens, já tinha valorização do ouro, já tinha metais, prata. No Brasil, as sociedades indígenas eram caçadores-coletoras, não tinha comércio e também não tinha
mineração de ouro, muito menos a produção agrária, era muito limitada a mandioca. Então, durante muito tempo, Portugal procurou ouro no Brasil e só foi encontrado 200 anos depois da descoberta do Brasil. A partir de então, o Brasil se tornou a joia da coroa das colônias portuguesas. O Brasil era onde saía a maior parte da renda portuguesa, principalmente o ouro e também a produção de cana-de-açúcar e café. Então, existia, assim, planos em Portugal de trazer a capital do Império Português para o Brasil e daqui do Brasil controlar esse império. Agora, com a expansão francesa, esse plano foi colocado em prática de um modo muito rápido. Em 24 de novembro de 1807, o rei declarou que a corte portuguesa deveria sair de Lisboa e vir para o Brasil. Entre os dias 25 e 27 de 1807, foi uma correria. Tá? Escritores da época dizem que foi um pânico total entre as pessoas da capital, geralmente da nobreza, ou trabalhadores da nobreza, membros do governo, que foram tentando juntar o máximo possível de coisas e vir para o Brasil. Havia, sim, pequenas viagens que foram feitas de Portugal para o Brasil durante um tempo, trazendo algumas coisas, mas nunca foi considerado um plano sério até a última hora, meio que de improviso. Trouxe barcos portugueses, barcos ingleses ajudaram nessa fuga. Entre 10 a 15 mil pessoas saíram de Portugal nesse período de 3 dias. Muita gente foi deixada para trás, e tanto que a população, quando Portugal foi invadida pelos franceses, quando os franceses chegaram no dia 30 de novembro de 1807 em Lisboa, a família real tinha saído dali em menos de 12 horas dos portos. E a própria população de Lisboa, o povo que foi deixado para trás, nem sabia explicar o que tinha acontecido. A viagem foi difícil. Eles saíram pela costa africana no norte, eles pegaram uma calmaria, não tinha vento para levar eles para Portugal. Não existia, como não foi planejado a própria viagem, não teve uma preocupação com lugares dentro do barco, as pessoas dormiam no chão, dormiam em redes, as provisões não estavam muito aptas, teve racionamento de comida. A viagem durou 54 dias no barco, grande parte deles na costa africana esperando o vento aparecer para levar eles para o Brasil. Teve até uma crise de piolhos, todo mundo pegou piolho, as mulheres tiveram que raspar a cabeça para tirar o piolho. Considerando os níveis de higiene daquela época, não há de se espantar. Essa ali é a esposa de Dom João VI, a Carlota Joaquina, com uma fotinho bonitinha aqui, segurando a fotinha do seu amado. O que vai acontecer quando a família real chega no Brasil? Eles chegam em Salvador, ele tinha se preparado para fazer uma capital em Salvador. Salvador, nessa época, na ponta ali do Nordeste, era o centro do comércio no Atlântico. Era o modo mais rápido de chegar na África e ir para o Caribe, ir para a América, ir para a Europa, era ali no porto de Salvador. Só que Salvador é muito quente e a estrutura da cidade não agradou a elite portuguesa. Principalmente a própria Carlota Joaquina, conta-se que ela se negou a sair dos barcos. Houve um grande estranhamento com a cidade. A cidade Salvador, e era comum nas cidades brasileiras da época, durante o dia, devido ao calor, apenas escravos e indígenas, apenas a população pobre e trabalhadora saía para a rua. Então, os europeus, com seu racismo, não gostaram nem um pouco de ver tantos negros e tantos indígenas caminhando pela cidade. Houve um grande desgosto da elite portuguesa a chegar em Salvador. Um grande preconceito. E também o clima é muito quente. Eles chegaram num momento ali no final do ano que é extremamente quente, né? Eles chegaram em dezembro aqui no Brasil. Não, na verdade, janeiro. Eles chegaram no meio de janeiro por ali, então é muito, muito quente. Então vai ser pedido para o rei alguma outra cidade que seja mais arejada ou pelo menos mais fresquinha, né? Mais temperada o clima. Então, eles vão decidir pela Baía do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né? Tem morros lá que geralmente a nobreza portuguesa vivia já.
em que o rei vai trocar a cidade que seria a capital do Brasil, Salvador, para Rio de Janeiro. Chegando em Rio de Janeiro, a estrutura e a cidade do Rio de Janeiro não comportavam essa nobreza portuguesa, e as casas que existiam, as maiores casas que existiam, eram de comerciantes brasileiros ali, e o rei começou um processo de expulsão dos brasileiros de suas casas. Colocava uma carta assim, né? PR, por ordem do príncipe regente, você está fora da casa, e os brasileiros chamavam aquilo de põe-se à rua, por causa que o príncipe dizia, não, essa casa aqui ela é a melhor que tem, eu vou dar para a família nobre portuguesa aqui, e tu, brasileiro, vai embora. Ele se apropriou de algumas casas da população local, o que vai já começar um clima de tensão entre brasileiros e portugueses, que vai marcar todo esse período. Mas a elite portuguesa é trazida para cá e ela tem que construir coisas, ela tem que viver em palácios, ela tem que criar uma vida de corte que eles estão acostumados e que não tem aqui no Brasil. As consequências para o Brasil são enormes, porque o Brasil era uma colônia e agora ele vai ser alçado para um nível de igualdade com Portugal. É a primeira vez na história em que um rei europeu troca a cidade do seu império para uma colônia, para a América. Ele vem para cá e o Brasil agora ele igual, vira o Reino de Portugal, Brasil e Algarvares, que é todo o resto. A abertura dos portos marca isso. O Brasil, como colônia, não tinha direito de comerciar com a Inglaterra ou nenhum outro país. Então, Dom João VI vai abrir os portos para os barcos ingleses, majoritariamente, e aí a elite brasileira, que sempre tinha que traficar ou ilegalmente comerciar com outros povos, ou ter que oficialmente comerciar apenas com os portugueses, agora ela tinha a opção de comerciar com qualquer outro país, majoritariamente na Inglaterra, que eles comerciavam, mas a Holanda também. Tem algumas medidas administrativas desse período, em que o Brasil é colocado ao mesmo nível de Portugal, é o estímulo e o estabelecimento de indústrias no Brasil, tá? Que era proibido de ter. Nova construção de estradas, cancelamento de lei que não permitia a criação de fábricas, reformas em portos, criação do Banco do Brasil e instalação da Junta do Comércio. O regente também criou o Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes e o Observatório Astronômico. Ou seja, o Brasil estava livre agora a ter faculdades, a ter escolas, a ter jornais, a ter fábricas, a comerciar com outras nações, a se criar empresas brasileiras, o que por lei não era possível. Por lei não podia ter nem a faculdade aqui no Brasil. Tá? Então agora ele vai ter esse nível, isso vai marcar para a elite brasileira um avanço muito grande de oportunidades para a elite, não é para o povo todo, mas só para a elite, que eventualmente, quando Dom João VI vai querer voltar para Portugal, eles vão ficar com medo de perder isso. Então, se o Brasil ele se torna igual a Portugal com a chegada da família real, no momento que a família real quiser voltar embora para Portugal, a elite brasileira não vai aceitar voltar a ser colônia. Aqui tem uma pequena linha do tempo para vocês verem. A chegada deles em 1808, em 1815, o Brasil se torna reino, junto com Portugal. Em 1820, o que acontece em Portugal? A Revolução do Porto. A população portuguesa e a burguesia e a baixa nobreza que ficou em Portugal consegue expulsar Napoleão. Claro que também com a ajuda de outros países, como a Inglaterra, né, que vão expulsando a Rússia também, que vão acabar por impedindo Napoleão de conquistar. A gente conhece a história. Napoleão vai perder a batalha, o Império Francês vai se desfazer e Portugal está independente da França. E quando essa elite, essa burguesia portuguesa, ela conquista sua independência da França, considerando que o príncipe regente fugiu e deixou eles para trás, eles consideram seriamente instalar uma república em Portugal. Então, eles mandam para o Dom João VI no Brasil um ultimato: volte para Portugal, traga a corte para cá, ou a gente vai fazer a independência do Brasil, a gente vai fazer um outro país, uma república aqui em Portugal, e vocês vão perder o reino originário de vocês. Então, Dom João VI, ele tem um grande problema agora, porque ele sabe que
A abertura dos portos e do comércio e a elevação do Brasil a nível de reino é irreversível agora. A elite brasileira não vai voltar atrás, não vai aceitar ser colônia de novo, não considerando que a grande parte da riqueza portuguesa vem do Brasil. Ao mesmo tempo, ele não quer e não pode perder Portugal sem renegar toda a história da sua própria família. Um rei, ele só tem poder se considerar a sua linhagem, a sua história, a história da sua família. Ele tem que voltar para Portugal para clamar o seu direito político entre escolher ficar no Brasil e abandonar Portugal, voltar para Portugal, mas perder o Brasil. Ele arma um estratagema. Como ele é um excelente diplomata, político, é o que se revela Dom João VI, um governante muito inteligente, tal como ele conseguiu enrolar os franceses e fugir para o Brasil e sair, é uma das famílias da nobreza europeia que consegue escapar de Napoleão. O estratagema dele é ele volta para Portugal, volta como rei, mas ele deixa o príncipe herdeiro, Dom Pedro, aqui no Brasil, porque ele percebe que se houver um processo de independência do Brasil, o que era notável e abertamente possível, né, naquela época, então ele como um governante ele percebia isso, se era para perder o Brasil, que fosse para o filho dele, e que a Casa de Bragança mantivesse o Brasil ainda sob seu controle, em dois reinos separados ou dois países separados. Bem, não se tem exatamente qual era o alcance dos planos da previsão do Dom João VI, mas ele percebeu que o Brasil estava à beira de fazer uma independência e ele estava certo, porque eventualmente o filho dele, Dom Pedro I, faz essa independência. Show. E é isso. Eu deixei a atividade para vocês. Espero que vocês façam. Façam pelo e-mail, me mande, copie essa questão, manda as respostas pelo e-mail. Eu vou pedir para vocês copiar esse slideshow. Vou mandar eles separadinhos, print para vocês copiarem no caderno. E essas são as atividades para vocês. Tchau!